Então, vamos lá. Uma ótima noite para todos e todas. Sejam muito bem-vindos, né? Nessa noite aí, para a gente conversar um pouquinho sobre as características das crianças de 8 anos. Uau, né? Que delícia! A nossa primeira turma de 8 anos na escola, né? Estamos nos descobrindo juntos, né? Eu gosto sempre de colocar aqui o que a gente conversa aqui, né? Há uma variação, né? As crianças não é porque elas fizeram 8 anos que elas têm essas características, né? Mas há uma variação aí de 6 meses para baixo, 6 meses para cima, né? E até um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo também da cultura, dependendo também da ambientação, dependendo de como essa criança vive também no seu ambiente fora da escola, tá? Vocês podem ir interagindo comigo, tá bom? Podem ir perguntando, podem levantar a mãozinha ali, que a gente vai conversando juntos, tá bem? Tudo que eu trago aqui para vocês, né, são referências teóricas, referências de pessoas que já estudaram as crianças dessa faixa etária de 8 anos, e também da nossa prática, das nossas observações, de como a gente enxerga as crianças, principalmente no ambiente coletivo. Né? Muitas das vezes vocês vão perceber algumas características dessas crianças em casa um pouco diferente, talvez, porque em casa eles não estão, né, junto com as outras crianças, né? Não tem com quem disputar, não tem com quem brigar muitas vezes. Às vezes, quando tem aí irmãos em casa, vocês conseguem perceber um pouquinho mais. Né? Mas os filhos únicos já são mais difíceis, né? De enxergar esses desafios, muitas vezes, né? Essas características marcantes da criança de 8 anos, tá bem? Então, vamos lá. Quero começar falando para vocês que a criança de 8 anos, ela é muito parecida com a faixa etária de 4 anos. Porém, com um nível muito diferenciado de maturidade. Aí, gente, daí entra essas fofuras na tela, daí a gente não consegue se concentrar. Oi, Juju! Oi, Maria! Que delícia, sejam bem-vindos. Então, elas têm bastante características marcantes da criança de 4 anos, porém com um nível de maturidade muito maior. Por que a gente fala isso? Porque a criança de 8 anos, elas são extremamente expansivas, extremamente agitadas e extremamente necessitadas de afirmação. Tá aí professora Ana Paula, tá aí professora Aline, né, para confirmar tudo isso que eu estou falando, né, que elas vivem isso diariamente num período de 5 horas diárias com eles, né, então consegue perceber muitas dessas características. É uma criança ativa, é uma criança curiosa, é uma criança que tem muita energia, é uma criança que tem solidez na personalidade. As crianças de 8 anos, parece que elas não se cansam nunca. Né? Elas têm uma energia dentro delas diferente demais da criança de 7 anos. A gente falou da de 7, né, um tempinho atrás, e a gente percebe que ela tem um grau um pouquinho mais de passividade. Já a criança de 8, parece que tudo que ela ficou ali guardadinha, ela expande agora. Né? Porque ela quer colocar, ela quer gritar para o mundo tudo, né? Eles se entregam, né, a brincadeiras e principalmente brincadeiras de lutas e jogos violentos. Então, às vezes a gente pode perceber, falar, ai meu Deus do céu, a minha criança está muito agressiva, né? A gente precisa analisar, lógico que caso a caso, mas é uma característica muito marcante dessa idade. É uma característica muito marcante deles quererem brincar de luta o tempo todo, principalmente os meninos. Há uma diferença bem grande entre sexo nessa idade, né? O feminino e o masculino. Os meninos parece que eles querem mostrar forças. Eles querem ganhar pela força. E as meninas querem ganhar pelo posicionamento. Eu quero contar um trechinho que aconteceu no terceiro ano para vocês entenderem um pouquinho disso, né? Aconteceu uma situação na sala do terceiro ano e um dos meninos, né, defendeu as meninas na situação.
Eis que as meninas se levantam, olham para a cara da criança que defendeu e falou: muito obrigado pela sua defesa. Mas a gente não precisa disso, porque não é porque nós somos mulheres que nós somos de papel. A gente não derrete. Obrigado, mas a gente sabe se defender sozinha. Então, aí você vê isso e você tem dois prismas, né? Para você enxergar essa situação. A gente pode falar, poxa, mas que meninas mal educadas. Ou a gente pode falar, poxa, mas que meninas de posicionamento. Né? Então, tudo depende do ponto de vista que a gente olha. Né? E que bom que elas estão se posicionando. Que bom que nós estamos aí, né, conseguindo dar voz para as meninas desde pequenas. E que elas conseguem aí se garantir, se segurar, porque isso mostra que elas têm confiança em si. Ontem nós falamos de relações, né, no circuito Pickler, falando de bebês. O quanto a gente coloca isso para os bebês, de confiança em si. O quanto é importante isso, de confiar em si mesmo. Então, elas confiam nelas, né, nesse caso que eu estou falando, de um caso específico da turma, tá? E que elas agradeceram a defesa, mas que elas conseguiam fazer isso de uma maneira satisfatória. E para ele foi tudo bem, porque foi um momento respeitoso entre eles. E é isso que a gente precisa balizar o tempo inteiro. Deixar com que eles tenham voz, deixar que eles se posicionem, muitas vezes que debatam, tudo dentro do respeito. É essa baliza que a gente traz para a nossa convivência coletiva. Eles podem falar o que eles pensam, eles podem se posicionar da maneira que eles acham que é o correto, mas eles precisam respeitar. E as meninas têm feito muitas assembleias. A partir do 3º ano, é extremamente importante que tenham esses momentos de posicionamentos, o que alegra, o que não alegra, e vamos juntos encontrar uma solução. O tema que mais aparece no 3º ano são amizades e diferenças. Porque eles estão na idade também de percepção das diferenças. Diferenças de credo, diferenças de raça, diferença de gêneros. Tudo isso vira um debate, vira uma discussão. E precisa ter um professor extremamente preparado para lidar com todas essas situações. Para mediar todas essas situações. Porque a gente nunca sabe qual pergunta vai surgir ali. Né? Então, assim, não tente enganar uma criança de 8 anos, porque ela vai saber que está sendo enganada. Então, quando o adulto não sabe resolver aquela situação, é melhor que ele fale: não sei te responder agora. Eu vou buscar uma alternativa, vou buscar uma resposta e eu trago para você. Outra questão que as crianças de 8 anos desafiam, né? O que é regra e se eu preciso cumprir ou se eu posso negociar? Eles questionam isso o tempo todo. Mas por quê? Mas por quê? E muitas vezes as professoras precisam ser incisivas. Porque isso é uma regra. Porque isso é uma ordem. Isto não é negociável. Isso nós podemos negociar. Porque a gente já começa também a trabalhar com eles como é viver em sociedade. E que nem tudo é negociável, que tem coisas que nós temos que seguir. E pronto. E as crianças de 8 anos também, eles têm um ritmo muito acelerado. Eles fazem tudo acelerado. E parece que eles estão ligados na tomada. Eles falam muito rápido, eles andam muito rápido, eles leem muito rápido, eles escrevem muito rápido, eles comem muito rápido. É tudo muito rápido. E aí, qual é a grande frustração deles? Porque eles esperam que nós alcancemos as expectativas deles na mesma aceleração. Porque tudo é para ontem. Não dá para esperar. E quando levantam a mão para perguntar alguma coisa, tem que esperar a vez do outro. Ô, pro, ô, pro, ô, pro, ô, pro, ô, pro. E aí
mexe o corpo inteiro, e aí mexe o pezinho, porque eles precisam ser atendidos prontamente. É uma característica. Então, se você percebe que na sua casa a sua criança também tem esse ritmo acelerado e que ela quer as coisas tudo para ontem, tudo na hora, né? Não é porque ela está sendo mal educada, mal comportada de uma hora para outra. Faz parte também deste processo de desenvolvimento da criança de 8 anos, tá? Uma das questões também que é um grande desafio, né, e que muitas vezes acontecem as tretas das crianças, é porque eles gostam de criticar o outro. Tem, assim, um prazer imenso em criticar o outro. E não só o colega, mas o adulto também. E nem sempre a crítica é somente pela fala. Muitas vezes a crítica é pelo olhar. Pelo nariz torto. Agora estamos todos de máscara, então não dá para conseguir enxergar muito a feição, né? Mas a gente que já teve experiência aí com essa faixa etária em outros momentos, né? Foi a minha maior experiência, né? As crianças de 8 e 9 anos, e como eles adoram criticar e o quanto eles torcem o nariz um para o outro. Porque como eles querem se posicionar também, muitas vezes eles não aceitam a ideia do outro. Muitas vezes eles não aceitam a crítica do outro e eles criticam em cima. E aí, de novo, precisa sempre de um adulto para mediar essa situação. A criança de 8 anos é uma criança que não dá para ficar sozinha. Ela precisa sempre ter ali um olhar atento, ela precisa sempre ali de um adulto por perto, nem sempre junto, mas por perto, próximos. Por quê? Pela expansividade dessas crianças, pela agitação dessas crianças. E o tempo inteiro precisam ser afirmadas. Pro, mas o meu tá bonito? Pro, mas tá bom assim? E quando não para a professora, pros pares. Precisam também dessa afirmação do colega. Não sei em casa se também é assim na hora de fazer as tarefas, na hora de fazer as lições, ou qualquer feito da casa, se precisa também dessa aprovação. Eles têm muita coragem, né, e muita audácia. Isso faz parte dessa configuração também. Né? Então, eles são audaciosos. E a coragem deles fazem com que eles enfrentam muitas situações. Então, eles se desafiam o tempo todo. Muito bacana nessa faixa etária, né? Agora fica um pouco mais difícil, mas sempre que tiver oportunidades, né, de levar essas crianças em parques que têm desafios, que tem grandes brinquedos de escalada, aqueles trepa-trepa gigante. No Parque da Cidade tem um parque super bacana, né? Que tem tudo isso, que dá para a gente desafiar, subir em árvore, né? Escalar montanhas, morros, fazer trilha. Eles são extremamente corajosos. Os medos que apareciam bastante lá nos 7 anos, nos 6 anos, nos 5 anos, tende a ir desaparecendo nos 8. Parece que eles se empoderam de uma tal forma que eles vão tirando todos esses medos e transferindo para essa audácia e para essa coragem. Eles detestam brincar sozinhos. A faixa etária de 8 anos, ela é uma faixa etária coletiva. A gente vê isso muito. E por isso que ficar somente no online é tão difícil para eles. Porque eles precisam do grupo. Porque se eles são expansivos, se eles têm que ter posicionamento, se eles precisam dessa afirmação, se eles são audaciosos, se eles são corajosos, não dá para colocar todas essas características no individual. Eles precisam mostrar para outras pessoas. E o quanto eles precisam desse grupo, o quanto eles precisam desse companheirismo, desse coleguismo. Eles são impacientes até com eles mesmos. Por quê? O pensamento é tão acelerado que muitas vezes na hora da produção eles acabam errando algumas palavras. Eles acabam errando algumas produções. E aí eles se sentem péssimos, porque eles são impacientes com eles também.
Eles têm um grau de exigência muito grande com eles mesmos. Então, a gente precisa também estar atento com essa autocobrança que as crianças vão tendo nessa faixa etária de 8 anos. Eles são mutáveis. Eles mudam de ideia e de interesse também muito rápido. Muito rápido. Então, vamos pegar ali aquelas melhores amigas, né? Elas ali estão brincando, elas são muito amigas e, de repente, uma criticou, a outra não aceitou, e aí elas já não são mais amigas. E aí cada uma vai procurar outros pares. Aí, no dia seguinte, de repente, elas já são melhores amigas de novo. Ou uma outra situação. De repente, a sua criança hoje, ela adora gibi, ler gibi. E aí você vai lá e investe um monte de gibis para ela, porque ela gosta. Amanhã ela já nem gosta mais. Amanhã ela quer ler clássicos. Ou hoje, ela gosta muito de determinado desenho, determinada série. Mas amanhã ela já não quer mais. E aí, qual é a dica de ouro que a gente traz, né, para vocês neste período, né? Por conta desta mutação, né, das crianças, o que a gente traz para vocês de experiência, né? E que a gente precisa tomar cuidado. Os adultos não devem se intrometer nas brigas das crianças. Porque senão os adultos acabam brigando. E amanhã com eles já tá tudo bem. A gente percebe muito isso. Muitas vezes o filho chega triste, né? Chega desafiado, emburrado em casa. E a gente sente as dores dos nossos filhos. Com certeza. Estranho seria se nós não sentíssemos, né? E muitas vezes a gente toma partido disso. E amanhã já vai estar tudo bem. E aí os adultos que ficam constrangidos. Pensa lá no seu filho com o primo mais ou menos da mesma idade. Qual família que nunca aconteceu uma questão dessa? Que os tios, né, os irmãos ou os primos acabam tomando partido de uma briga das crianças e passou 5 minutos, já tá tudo bem. E aí o próprio adulto é que fica ruim nessa situação. Então, deixe com que as crianças também consigam resolver isso, até porque eles são corajosos e audaciosos. Então, eles têm competência para também resolver os seus conflitos. Eles precisam, muitas vezes, de mediação, mas não de solução. Tá bom? Até aqui. Tamo junto? Quem tem filhos aí desta idade, conversa comigo um pouquinho. Até aqui, tudo que a gente conversou fez sentido? Vocês percebem algumas coisas, algumas características? Falem para mim. Sim. O que eu percebo é que eu tenho uma de 7 que vai para 8, mas que já está vivendo 8. São aí as diferenças, né? Para cima e para baixo. Mas essa coisa do brincar sozinho é uma coisa que eu tenho percebido, embora ela não tenha feito 8 ainda, essa necessidade de estar sempre querendo que alguém esteja lá, né, e ela às vezes até reforça, eu não quero brincar sozinha, eu quero brincar com você. Isso daí é muito presente, assim, é interessante. Engraçado, né, Flávia? Porque há um tempo atrás ela adorava brincar sozinha, né? Ela super curtia. Total sentido, Davi, cada dia gosta de uma coisa, até em relação à alimentação. Perfeito, Lari. Exatamente. Né? Eu passei por uma fase com o meu filho, né, nessa faixa etária, de que ele rejeitou leite, ele não queria tomar leite de jeito nenhum mais. Né? Eu conversei até com a Sara, com a Nutri da escola, tudo, ela falou assim, ele vai passar. E passou, porque ele sempre foi bezerrão, sempre gostou muito. E nessa fase, né, ele parou e depois voltou e continua, hoje com 12 e continua tomando o leitinho nosso de cada dia, né? Então, exatamente isso, até na alimentação, a seletividade também começa, né? Não que eles não queiram comer, porque eles comem muito bem, a gente vai chegar na parte de alimentação. Eles comem muito bem, mas um dia eles gostam, outro dia eles não gostam mais.
Alguém mais quer colocar alguma coisa? Quem levantou? Oi, Cris, pode falar. Oi, boa noite, de Boa novo. noite. Bom, embora o meu não esteja na Pindorama, né? Eu, mas o Henrique está com 8 anos, né? E foi bem Uhum, interessante quando você começou aí, eu já pensei assim na hora, porque você falou a questão das caretas, né? Da reprovação através de gestos e coisas assim. uhum, Sibeli, interessantíssimo, porque é o assunto que eu tenho falado com ele no momento, sabe? Por que as caretas? Né? E é o tempo todo assim. E é engraçado sim. que esses dias eu estava conversando com outras mães, ele é o mais novo da sala dele. Uhum, E, e eu vejo muito isso, assim, né? A gente estava trocando as ideias em relação a esse mesmo, esse comportamento das crianças. E eu achei bem interessante isso que você colocou, né? Da necessidade de aproximação. Eu tenho visto realmente essa necessidade de estar com o outro, porque uhum, ele tem reclamado muito. As aulas dele estão sendo assim, uma semana em casa, uma semana na escola. E a semana que é em casa é completamente diferente do rendimento de quando está na escola, né? uhum, E o que eles têm reclamado, você também colocou aí, que é a questão da atenção. As crianças que estão em uhum. casa, elas ficam desse jeito que você falou, né? Professor, professor, professor interrompendo o tempo todo, porque eles querem atenção, eles querem falar, e é todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí eu escuto algumas aulas, né? E vejo. Só que eu imaginei assim, que seria por conta da pandemia, sabe? Por falta dessa. Porque assim, o que está me confundindo hoje, e eu acho que pelo menos as mães da sala lá do Henrique, é assim, qual é o comportamento, né, normal, tá, da criança de 8 anos, e o que, além disso, a gente considera estranho por conta dessa pandemia. Uma das coisas, eu não sei se você vai comentar isso, é a questão, por exemplo, da maturidade. Eu vi, assim, um ganho absurdo em relação à responsabilidade de 7 para 8 anos. Foi, assim, Uhum, muito uhum. notável, né? Sim. Só que aí, no decorrer aí no desenvolver desses 8 anos, a preguiça mental vai tomando conta em alguns aspectos, sabe? De A malandragem organização, mesmo, viu, Cris? é, É. Eles já começam a encontrar trejeitos também, né? Encontrar jeitinhos de burlar as regras, de burlar o sistema, isso faz parte. E nossa, devido à bastante. pandemia, né, a gente pode considerar as características, que isso, as características, né, elas não alteram tanto, mas diante da pandemia a gente pode sentir que elas são mais intensas, né? Hum, Então, uma criança que exigia atenção, hoje ela exige 3 vezes mais atenção, né? Uma e criança que fica agitada na pandemia, ela está 3 vezes mais agitada. eu acho que é bem notável isso. Acho que todas as características, inclusive de outras que eu assisti de outras idades, se encaixa Uhum. perfeitamente, assim, né? Eu nunca tinha escutado dessa forma que você coloca. E está sendo muito interessante. Eu acho que tudo se encaixa, né? Que Eu não tenho bom! meninas, mas eu vejo isso nas amiguinhas, né? Uhum, Os meninos, uhum. eles são mais intensos, pelo menos é essa a minha observação, né? Que vai de Sim, encontro com aquilo que você comentou mesmo. Vamos lá. sim. Vamos lá. Obrigada. Então, imagina. Então, eles gostam e querem ter a atenção de alguém, não importa quem, mas eles querem ter alguém junto. Né? Então, nem que seja para ficar só observando, só estar ao lado, porque há aí essa necessidade de atenção. E eles também são movidos a elogios e encorajamento. Gente, você quer ganhar uma criança de terceiro ano, né? Elogie, encoraje. O quanto eles são movidos a esses elogios. A gente percebe isso nitidamente. Né? Teve uma criança do terceiro ano da manhã, que eu estava na minha sala ao lado, né, ouvindo. A Aline estava apresentando um conteúdo novo, e aí ela refletiu, fez algumas perguntas, e essa criança, que é super tímida, né, mais introvertida, estava respondendo tudo prontamente. E eu não estava reconhecendo aquela voz, porque é uma criança que fala pouco, né? Aí eu saí, fui até a janela e falei: Uau! Quem tá respondendo tudo assim? Daí ele, muito tímido, né, levantou a mão. Falei: Meu, parabéns! Que lindeza! Nossa, você tá um espetáculo, adorei! Eu aprendi muito com as suas respostas, né?
dali por diante, essa criança virou a minha melhor amiga, assim. Ele não passa na minha sala sem falar comigo, sem fazer questão com que eu o veja, né? Então, o quanto isso a gente percebe na prática, né? Que faz toda a diferença. Né? Percebam isso em casa também, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente tem um estresse diário, também na pandemia, né? As nossas relações também estão mais intensas, né? Mas naquele momento que você está mais alterado, mais bravo com a sua criança também, tente buscar algo que ela faz, né, de maneira saudável, tente encontrar algo que a criança se destaque e a elogie neste aspecto. Vocês vão perceber que é praticamente mágica, né? Eles mudam demais o comportamento, né? Eles passam a se perceber melhor. É lógico que a gente não vai enganar, como eu falei lá no início, né? Eles sabem, eles sentem quando eles estão sendo enganados. Então, o elogio precisa ser sincero. O elogio precisa ser de verdade, né? O encorajamento também, porque muitas das vezes a gente tem crianças que falam, eu não consigo, eu não quero, ó vida, ó céus, né? Que a gente também tem as crianças que têm essa característica também, né? Da murmuração o tempo todo. Então, essa criança, ela precisa desse encorajamento. Lógico que você consegue, vamos lá. Eu estou aqui do seu lado, mas é você quem vai fazer. Vamos, coragem! Então ele também vai, porque muitas das vezes não é nem que ele não saiba, mas ele quer ouvir isso. Ele quer ouvir essa afirmação de que ele é capaz. Ele quer ouvir essa informação, né? Essa comunicação de que ele consegue. Nessa faixa etária também, gente, eles teatralizam e inventam histórias para expressar os seus sentimentos. É muito bacana você perceber isso, né? Porque tudo para eles também é muito intenso e às vezes eles não querem falar que tá triste, então eles vão contar uma história de que de repente tem alguma personagem triste ou aquela personagem que vai acontecer alguma coisa para falar algo que está mexendo aqui dentro. Porque para falar deles é muito difícil, já que eles são expansivos, audaciosos, corajosos. Então, essa expansividade é externa. Quando eles precisam falar do interno, de dentro, é mais dificultoso para eles. Então, muitas vezes, eles arrumam recursos e ferramentas para teatralizar isso, para inventar histórias. Então, não é porque a minha criança de 8 anos é mentirosa. Mas muitas das vezes, né, a invenção e a imaginação de fatos é uma maneira, é um manejo que ela encontra de falar o que realmente ela está sentindo. E aí eu conto para vocês, né, da importância das aulas do professor Wesley nesse momento. O quanto eles estão se dedicando, o quanto eles estão se saindo bem nesta questão de externar os seus sentimentos. Das emoções. Wesley tem trabalhado muito essa questão das emoções, trabalhado as habilidades socioemocionais no teatro, na dramatização, na expressão corporal. Porque a criança não aprende só aqui. A criança, principalmente aí do ensino básico até o 5º ano, ela precisa aprender com o corpo todo. Por isso ela precisa se movimentar tanto. Isso faz parte também do seu processo de acomodação e adaptação dos conteúdos, dos conceitos ensinados para ela. Eles se desfazem em lágrimas, principalmente quando estão muito cansados. E eles se magoam com muita facilidade. Então, é aquele que quando você vai chamar atenção, ele vai chorar. E ele vai se desfazer. Pensa aquela cena da criança escorregando atrás da porta do quarto. E, oh, meu Deus, a minha vida, como pode ser assim? Então, eles fazem esse drama também, porque faz parte desse desenvolvimento. Se desfazer em lágrimas. E eles são super, super, super exigentes. Super dramáticos mesmo. Não é, Cris? Então, eles são super exigentes, mas tem uma figura na faixa etária de 8 anos
não é que sofre, mas que sente muito mais com as crianças, que é a mãe, a figura materna. Como eles são exigentes com a mãe. E como eles são sensíveis às críticas da mãe. Se o pai, o tio, a tia, a prima os criticam, eles ficam magoados. Eles ficam sentidos. Mas se a mãe faz uma crítica, meu Deus, o mundo praticamente acabou para eles. Então, quando você perceber a sua criança, de repente, quietinha num canto, aborrecida, ou com um ar, né, de chateação, né, reflita você, mãe, né, se teve alguma crítica, né, se teve algum conceito ali, até mesmo de educação, até mesmo de exigência, que é necessário, tá, gente? Eu não tô falando que não é para fazer. Só tô te contando isso para vocês entenderem que esta movimentação tem que ser feito, mas percebam os movimentos após essa crítica. O quanto isso reflete, por quê? Porque a figura materna é extremamente importante. Eles são muito ligados à mãe e reconhecem suas feições de reprovação e aprovação. Então, muitas vezes em público, quando a mãe não consegue chamar a atenção, mas que dá aquela olhadinha, o movimento da sobrancelha. Olha comigo, o movimento da sobrancelha de reprovação. Olha comigo o movimento da sobrancelha de aprovação. Eles reconhecem isso muito, muito, muito nitidamente. E agora tá com máscara. Esse levantar da sobrancelha fala muito para eles. E o quanto isso mexe, porque é um grau de exigência materno. Aqui em casa é bem assim. Que bom que a gente está falando algo que faça sentido, né? Que vocês conseguem enxergar isso nas suas crianças, né? Outra coisa, né? Eles tendem a se comportar melhor fora de casa. Às vezes eles vão para casa do coleguinha, né? Agora nem tanto mais, né? E aí a mãe do coleguinha vira e fala: ai, ele é um amor de pessoa, mas que criança educada, mas que criança fofa, se alimentou super bem, ajudou a guardar os brinquedos e tudo mais. Aí você olha com aquela sobrancelha. Você tá falando mesmo da minha criança? Né? Porque em casa não faz nada disso. Mas por quê? Eles tendem a se comportar muito melhor fora de casa porque eles querem receber esse elogio. Eles querem receber essa aprovação. Então, eles sabem, né, que a mãe do amiguinho vai elogiar. E isso é muito importante para eles. Porque em casa tem essa exigência da mãe, que mexe com eles. Então, eles tendem a se comportar melhor fora de casa, em casa de pessoas conhecidas da família, né, mas fora do seu âmbito ali da casa, para que recebam essa aprovação. Eles criam também amizade com muita facilidade. Eles conversam com desconhecidos, quem mora em prédio, quando entra no elevador, ele tenta puxar papo com quem está entrando, agora não pode mais descer elevador junto, subir elevador junto. As crianças foram prejudicadas até nisso, né, gente? Porque até para conversar ali com vizinhos e tudo tá mais difícil. Mas eles tendem a ter essa facilidade de fazer amizade. Até mesmo as crianças tímidas, né? Por quê? Porque hoje eles têm essa facilidade de conversar, inclusive, por mensagem de texto. Então, isso ajudou muito as crianças introvertidas, porque na escrita ela consegue se expressar. Então, eles têm essa facilidade. A criança de 8 anos, ela já é completamente capaz de atender o telefone e anotar um recado. Ela consegue ter esse nível de comunicação com o outro. Muitas das vezes vocês vão perceber que em casa elas são mais resmungonas e indispostas para ajudar. E principalmente para arrumar o próprio quarto. Não sei se isso acontece na casa de alguns, porque tem uma faixa etária que as crianças adoram arrumar o quarto, que eles adoram, né, ajudar nos afazeres. Chega na faixa etária de 8 anos, eles já vão
querendo se esquivar dessas obrigações. Justamente porque eles se agitam em absolutamente tudo. Então, na hora das obrigações, eles já estão mais cansados, já estão mais indispostos. Outra coisa que eu quero contar para vocês. As crianças de 8 anos, elas adoram bebês. Fica a dica aí para vocês que já têm crianças mais velhas, né, gente? Eles gostam muito de bebês. Quem sabe, né? Não é a hora de ter um outro bebê? Olha que lindeza, o quanto eles ajudam. Não é, Ana Paula? Eles gostam muito de bebês. Mas tem um porquê deles apreciarem os bebês, gente. Não é porque só o bebê é fofinho. Porque nesta idade, eles começam as curiosidades sobre a origem da vida. Sobre reprodução e sobre casamento. As maiores perguntas são sobre isso. E aí, eu quero deixar uma dica para vocês. Eles vão começar a fazer esses tipos de perguntas para vocês. Sempre, gente, coloquem isso como regra, sempre. Qualquer pergunta que faça. Mas o que você quer saber sobre isso? Não deem aula para eles, né, da primeira vez que eles fizerem uma pergunta. Alguns exemplos, né? Uma criança chegou para a mãe e perguntou como era sexo. E ela deu uma aula para a filha. A filha parou, ficou olhando, terminou toda a explicação. Ela falou: eu só queria saber se era com X ou com CH. Então, você antecipa fatos e assuntos que, de repente, eles nem é isso que eles querem saber no momento, né? Aqui em casa a gente também teve essa situação e foi com o meu esposo, né? A minha filha perguntou: como eu nasci? Aí o William pegou e falou assim, botou a mão na cabeça e falou, me mandou mensagem, ele falou assim: meu Deus do céu, essa pergunta quando a Si não tá em casa, como que eu vou fazer agora em relação a isso? Né? Ainda bem que ele já me viu falando várias vezes, ele falou: mas o que você quer saber? Ela falou: não, eu só queria saber se eu nasci pela barriga ou pela vagina. Aí ele: ufa, foi pela barriga, filha, foi cesárea. Então, às vezes a gente dá toda aquela aula e não é isso que a criança quer saber. Né? Então, sempre devolvam a pergunta para a criança. O que você quer saber sobre isso? Mamãe, eu quero saber como que é o casamento, mas o que você quer saber sobre o casamento? Ah, eu quero saber como nascem os bebês. O que você quer saber sobre os nascimentos dos bebês? E aí a gente só responde o que ele quer saber. Tudo tem a hora certa, né? Senão a gente antecipa fatos, tá bom? Aí a gente começa a falar um pouquinho dessa questão da alimentação, né? Eles comem muito bem e comem com gosto. Às vezes é de forma devoradora. Eles sempre repetem ou querem ficar beliscando. Vamos pensar aí no final de semana na casa de vocês. Acabou de comer e fala: tem alguma coisinha? O que a gente vai comer? Já tá na hora do café? Já tá na hora do almoço? Mãe, tô com fome. Mãe, tem alguma coisinha? E é um abre e fecha de armário e geladeira. Na escola eles não têm essa possibilidade porque a gente tem a rotina certa dos momentos de comer. Mas eu tenho certeza que na casa de vocês é essa abrição de geladeira de armário. É ou não é, gente? Conta pra mim. Se eles têm essa fome devoradora. Ou é só na escola que eles comem, gente? Pelo amor de Deus, contem pra mim. Ninguém vai me contar se as crianças estão comendo bem nessa faixa etária? A minha Não? tá comendo bem, sim. Ah, A Helena obrigada, come. Rodrigo. Comem bem, comem É, bem. ela não fica assim toda hora querendo comer, pedindo, mas nos horários de refeição e lanchinho assim, quando ela para comer, come bem, sim. Joia. Ai, que tem aqui Eu, no chat. assim, Deixa eu. eu acho que tem uma Oi. diferença também aí dos meninos com as meninas, né? É perfeito, assim, eles comem, e exatamente o que você falou, não precisa comer muito, mas toda hora assim, nossa, o que eu posso comer? Não tem nada nessa casa? Tipo, acabou de almoçar, né? O que nós vamos comer hoje à E noite? Tá almoçando querendo saber o exatamente, que vai comer à é assim noite. mesmo. Toma café da manhã pensando no almoço e depois pensando quando voltar da escola que vai ter.
É exatamente esse cenário. Agora com as meninas, eu acho que as meninas, como você falou, elas contêm um pouquinho mais. Agora os meninos já vão ali devorando tudo, né? Mas o Fábio falou aqui, ó, que a Isa quer comer a cada 15 minutos. E aqui o É. Derek também devora, repete, está sempre com fome. Abre a geladeira o dia todo. Acabou de perguntar agora. É bem isso, gente. Então a gente tem essa fome toda. E qual é a dica que a gente dá nessa questão da alimentação? Né? A gente sabe dos momentos, né, que todo mundo trabalha fora, que é uma rotina cansativa. A gente sabe que no home office isso piorou ainda mais. Mas eu queria propor para vocês escolham pelo menos um momento no final de semana ou no dia que for melhor para vocês. Luísa chega da escola e depois de jantar pede comida. Olha isso. Então, eu quero propor para vocês, né, para vocês escolherem, elegerem pelo menos um dia, né, quando isso não for da rotina da casa, de vocês cozinharem para as crianças. Né? A gente parece que é um absurdo falar, mas a gente sabe que hoje muitas das mães não conseguem cozinhar para os seus filhos, né? Muitas vezes eles almoçam e jantam na escola, ou muitas vezes tem uma pessoa que ajuda em casa e que faz a comida. Muitas vezes a gente precisa comer de marmitex, e aqui a gente não tá para julgar nada quem faz e como faz, mas pedir para vocês pelo menos elegerem um dia na semana, para que vocês, mãe, para que vocês, pai, cozinhem para os seus filhos. Por quê? Ontem a gente falou no Circuito Pickler isso também, né? Porque a alimentação, ela não é só para nutrir o corpo, mas é para nutrir a alma, para nutrir o coração. E a criança, ela come primeiro pelo cheiro. Ela come primeiro pelo cheiro, né? E quando é a mãe ou quando é o pai quem prepara essa refeição, tem um valor afetivo absurdo para a criança. Tem um valor afetivo super importante para o desenvolvimento dessa criança. Desenvolvimento de confiança e de segurança afetiva. Eu falo isso por experiência própria, né? Primeira vez quando eu ouvi isso sobre essa afetividade na alimentação, eu falei, eu sou péssima de cozinha. Ah lá, o Zulu adora frango que eu faço. Ah, que lindo! Eu sou péssima em cozinha, mas eu me arrisco em algumas coisas, né? E aí, o dia que eu ouvi isso, eu falei, quer saber, eu vou fazer um bolo agora para o café da tarde, para eu saber se é isso mesmo. Né? Gente, eu comecei a mexer na cozinha, a hora que o bolo entrou no forno, que começou a levantar aquele cheirinho, o Henrique já veio. Parecia o pica-pau, sabe quando o pica-pau no desenho vai atrás da comida? Ele chegou assim na cozinha. Nossa, mamãe, que delícia. O que você tá fazendo? Então, assim, o bolo nem ficou lá essas coisas. Né? Mas foi o cheiro, né? E foi assim, ele me ver fazendo para ele. Né? Então, isso faz a diferença. Né? Então, eu convido a vocês fazerem essa experiência, né? De eleger um dia na semana e fazer, e falar para ele: estou cozinhando para você. Estou fazendo para você. Porque hoje eu quero que você coma da minha comida, ou do meu bolo, ou do que vocês quiserem, né? Mas desde que eles vejam, né? Desde que eles percebam, desde que eles sintam, né? Essa proximidade afetiva também, principalmente nesse momento, né, gente? Que tá tudo tão chato, né? Que tá tudo tão difícil. Então, a gente separar esse momentinho, né? É super importante também para a saúde emocional da criança. Vamos lá. Vamos falar também sobre sono, né? Agora vamos ver se acontece isso na casa de vocês, que isso a gente não consegue perceber na escola. Vocês conseguem perceber em casa. Eles querem deitar mais tarde, né? Então, eles enrolam para dormir e buscam todos os argumentos para não dormir. Então, mesmo depois que tá na cama, ele vai falar: ô mãe, mas sabe o que que é? É que eu queria falar uma coisa. Você perguntou para ele o dia inteiro como foi a escola. Você perguntou o dia inteiro como foi o dia dele. E ele não. Ah, foi legal, foi legal. Mas na hora de dormir, que é a hora que você também está exausta, ele quer ter esse momento de diálogo. Porque ele enrola. E aí deita de um lado, aí deita do outro, aí levanta para ir fazer xixi, aí levanta para ir tomar água. E busca todos os argumentos para tentar dormir mais tarde. Por quê? Por conta dessa agitação. Ele ficou agitado o dia todo. Então, até desligar, leva-se um tempo.
Então, qual é a dica que a gente dá para esses momentos, né? Faltando 1 hora para o momento de dormir, já desligue TV, já desligue eletrônico, já desligue celular, porque essa luz azul, né, ela agita demais a criança também, deixa ligadão, né? Então é prejudicial. Já vai abaixando o tom da casa, né? Já vai apagando as luzes, não deixe para comer e dormir. Coma também pelo menos 1 hora antes da criança se deitar. Evite de dar líquidos também para que ela precise ficar se levantando toda hora para fazer xixi. Então, crie um ritual também no momento de dormir. A gente fala, mas eles já têm 8 anos. Mas lembra que eu comecei falando que eles lembram muito a característica de 4 anos? E que nos 4 anos eles estão adquirindo tudo isso também, todo esse processo. Eles deixaram de ser bebês para serem crianças. E a fase de 8 anos, queiram vocês ou não, eles já estão entrando também para esse período de pré-adolescência. Eles já começam a ter esses posicionamentos de pré-adolescentes. E muitas das vezes a gente não quer que os nossos bebês cresçam. E eles não são mais bebês. Eles já estão formando o corpo, gente. Eles já estão mais troncudinhos, eles já estão mais fortes, a voz já modificou. Vocês que estão todos os dias talvez não percebam todas essas mudanças, mas a gente percebe, eles já não têm mais o corpinho de criancinha. As meninas já começam a ficar com as pernas mais compridas, já começam a afinar um pouquinho mais, a esticar um pouquinho mais. Essas mudanças nas meninas são mais perceptíveis ainda do que nos meninos. Então, a gente precisa entender que esses movimentos vão acontecendo. Daniel, as duas levantam só para perguntar que horas são. Ah, que danadas! É bem isso, gente, porque eles enrolam mesmo. E aí, as crianças de 8 anos, elas se expandem em tantas direções que é impossível resumir uma frase de sua diversidade. Todas as outras faixas etárias, eu comecei falando para vocês. A fase de 8 anos, a gente tem que tirar. A fase de 2 anos, a gente tem que tirar os terríveis 2 anos. A fase de 3 anos, eles já estão saindo da fase de bebês e já estão começando a entrar nessa primeira infância. A fase de 8 anos, eu não tenho uma característica marcante, porque ele tem uma diversidade imensa. Ela tem uma diversidade imensa e ela muda o tempo todo de interesses, de ideias, de gostos. Então não tem como a gente definir. Por quê? Porque um adolescente a gente não define. Porque eles estão numa explosão de tudo. E os 8 anos a gente está caminhando para isso. Sem antecipar nada, gente, pelo amor de Deus. A gente não está querendo antecipar absolutamente nada. Eles são crianças, ainda precisam ser tratados como crianças. Mas nós, enquanto adultos, precisamos entender esses movimentos. Eles têm diferenças individuais, mostram-se mais acentuadas, e as diferenças entre meninos e meninas são muito significativas. Então, talvez uma mãe aí, um pai de menino, esteja aí conversando com uma mãe de menina e um pai de menina, vocês vão ver que as diferenças são gritantes. Porque elas amadurecem ainda um pouquinho mais do que os meninos. Os interesses são outros. Enquanto eles estão lá nas brincadeiras de luta, de jogos violentos, elas estão ali nos jogos simbólicos, refletindo a vida real. Elas estão brincando de médico, elas estão brincando de quem é a mãe, quem é a empregada da casa, elas estão brincando de escritório, elas estão criando o próprio mundo delas. Elas têm outros interesses, e muitas vezes interesses que representam maternagem. Então a gente precisa aí estar ligado nesse movimento todo. E não se esquecer de que a fase de 8 anos é a fase do posicionamento. Eles se posicionam. Eles não são bocudos, mal educados, nada disso. Mas eles se posicionam. Então a gente precisa saber a diferença do que é malcriação e do que é posicionamento.
De novo, né, o que eu falei lá no início, a gente precisa dar voz para essas crianças, deixar com que eles falem de seus sentimentos, das suas emoções, do que pensam, porque é melhor que eles falem para nós. Esse mundo virtual hoje, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque muitas vezes eles deixam de falar para nós e aí eles vão conversar com sabe lá quem nos jogos. Ah, mas meu filho não tem WhatsApp ainda e nem tem redes sociais. Ok, mas se ele joga qualquer jogo no computador, tem chat. Qualquer jogo tem chat. E ele pode estar conversando, sabe lá com quem. Então a gente precisa ficar muito atento e trazer essas crianças para perto de nós. Um dos motivos que a gente escolheu aí, né, Pedro Bandeira, para trabalhar com as crianças aí nesse primeiro trimestre. Porque ele dá essa abertura dessas aventuras, desse senso de humor, de muitas vezes falar o que a criança não tem coragem de falar. Ele trouxe uma surpresa bem linda para as crianças, de agradecimento, de gratidão, né? E é uma figura idosa, que a gente leva também as crianças a refletirem sobre esse papel do idoso hoje. Que idoso não é velho, porque ele tem muito a oferecer. E, no entanto, os chamou de meus netinhos, né? E isso foi muito significativo para eles. Eles ficaram muito emocionados. As crianças de 8 anos, eles têm grandes habilidades leitoras, interpretativas e lógicas, né? Ontem à tarde eu estava conversando com a Ana Paula sobre isso, né? Do tanto que as crianças se desenvolveram em conceitos, em interpretações. O nosso material não é fácil, gente. Não é fácil, porque ele não é racional. Ele leva a criança a pensar o tempo todo. O material de português, o material de história, de geografia. O de ciências eles experimentam, é tudo vivência, né? Agora os demais não tem resposta pronta, igual quando a gente aprendeu. O que é ilha? É uma porção de água cercada por terra. Não, é uma porção, é isso mesmo, é uma porção de terra cercada por água. Olha só, uma porção de terra cercada por água. Que a gente só decorava e ficou para sempre isso. Hoje, talvez o livro traga um conceito para eles. O que é ilha? Ah, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E embaixo? E em cima? Como é? Então, leva essa reflexão também. Então, são crianças ricas de conteúdos. E, neste momento, o nosso maior desafio é a socialização e a mediação. Então, a gente conversou muito isso, a Aline, a Ana Paula e eu, né? O quanto eles estão ricos em conceitos, mas o quanto a gente precisa trabalhar relações. Porque foram perdas, e perdas importantes, principalmente para a idade. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo com eles. Vocês em casa precisam trabalhar tudo isso com eles, das relações, mas entendendo essas características. Que eles não fazem isso para nos provocar ou para nos desafiar. É algo que eles precisam passar. E nós, enquanto adultos, precisamos estudar e entender para compreender. Para julgar menos e acolher mais. É isso que eu tinha para trazer para vocês, da faixa etária de 8 anos. E queria abrir agora para perguntas ou para vocês falarem se fez sentido, se não fez sentido, se vocês percebem. Conversem comigo. Ninguém quer conversar hoje. Ou todo mundo foi jantar e deixou as bolinhas aí, ou vocês entenderam tudo e não tem dúvida de nada, ou é tudo o contrário na casa de vocês. Ô, Júlio, você vai falar? Então, sobre essa questão da necessidade, né, de chamar para brincar, tal, assim, a necessidade de ter um par ali para estar brincando junto. No caso do Zulu, ele acaba criando, né, esse círculo de amizade imaginário, né? Até muitas das vezes
trazendo os amiguinhos da escola para essa brincadeira. Porque ele tem um personagem dele, que é o Zulux, que é uma mistura de Sonic com, sabe, tal. E aí tem os amigos da equipe dele, da equipe que ele faz parte. Que daí é o Derricles, é o Nichols, ele coloca os nomes. Tal, assim, a Joancles, a Mikkels, todos os amiguinhos da escola. Aí tem os amiguinhos também, os amiguinhos dele, né, de amizade extra-escola, tem o Valentim, é o Valenticles. Aí eles colocam todos esses amiguinhos na brincadeira e fica brincando sozinho, né? Seja no quintal, seja na sala, que a gente tem uma sala grande, aí ele brincando na sala, ou seja no quintal. Mas ele se vira muito bem sozinho. Ele, claro, o tempo todo ele vem, fala alguma coisa comigo, tal assim, já volta a brincar. Aí ele volta de novo, então, papai, não sei o que, não sei o que lá, e já volta a brincar de novo. Mas ele se vira muito bem sozinho. E aí é interessante, porque aí eu fui buscar na minha memória também, nos meus 8 anos, né? O quanto eu também tinha facilidade de brincar sozinho também, né? Na época, nesse período, a minha mãe ainda era, né, empregada doméstica, ela continuou como empregada doméstica, hoje ela é cuidadora, mas na época ela trabalhava numa casa de família, e aí a gente morava, né, no emprego, lá no quartinho da empregada, e eu lembro que teve um emprego que era num apartamento, tal assim, então eu não podia utilizar a casa, eu tinha que ficar no quartinho. Eu me virava muito bem no quartinho, ficava brincando lá, tal, assim, não tinha tanta. É claro que era equilibrado com os momentos da escola, porque eu chegava na escola, encontrava os amigos, tal, assim, mas quando estava em casa, tinha o processo de ficar ali no quarto, tal, assim, né, para não atrapalhar a movimentação da casa, né. Mas aí eu me virava muito bem sozinho, e eu enxergo isso no Zulu, do quanto ele se vira muito bem sozinho. Adora estar com os amigos? Adora, né, antes da Uhum. pandemia, né? Até engraçado que essa pandemia fez ele perder. Foi bem no momento, a pandemia chegou, bem no momento quando ele foi iniciar o momento de socialização dele, né? De dormir na casa dos amigos. Ele até chegou a dormir na casa de um amigo, do Francisco, que é nosso afilhado, né? Meio da Shiva, né? Ele foi dormir na casa desse nosso afilhado, já tinha ido no aniversário de um outro amigo, só que daí, ou seja, quando ele foi iniciar a vida social dele, né? E aí veio a pandemia. E aí nós, família Zulu, a gente assume a questão do cuidado, a gente está muito preocupado com todo esse processo da pandemia, então a gente evita sim, né, sair de casa, então consequentemente ele acaba sendo prejudicado nisso, porque a gente não vai mesmo na casa dos amigos, tal assim, então ele acaba ficando muito sozinho aqui mesmo. Mas ele se vira muito bem, ele se vira Ô, muito bem. Júlio, mas você percebe que até na brincadeira sozinha ele tem o coletivo? Então, ele, né, tá todo mundo Né? ali, tá Então, todo tá mundo todo ali. mundo ali. Então, mesmo que ele esteja sozinho fisicamente, mas todos os colegas estão ali, Aham, né? Então, ele não está sozinho, porque ele criou esse mundo dele. uhum. Perfeito, isso mesmo. Que joia, obrigada. Nada, eu que agradeço. E parabéns pela abordagem. Você quer falar Bom, também? muito obrigada. Oi, sim. Oi. Vou ser breve. Eu acho que você fez um raio-x, né? E abriu aí para gente, né? Esse histórico aí dos 8 anos, em relação à alimentação, em relação à parte do sono, em relação às interações, até mesmo esse momento de dramas, né? Acho que você foi colocando exatamente assim todas as coisas que a gente estava precisando ouvir em relação ao Zulu, né? Que é aquilo que você fala, né? De o óbvio precisa ser dito, e quando você foi falando, foi ficando bem evidente para a gente, assim, todas essas questões. E esse olhar, né, mais afetuoso para esses momentos, né? Enquanto pais, né? Enquanto educadores, né? Para esse processo. Obrigada. Nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Muito obrigada por todas as colocações, embora a gente perceba o desenvolvimento do dia a dia, quando alguns comportamentos são mostrados como características de idade, de forma geral, nos dá maior segurança a seguir. Que bom. Parecia que você estava falando exatamente da Isabela. Que bom.
Mais alguém? Tudo fez muito sentido, Sibeli, alguns pontos que você mencionou. Eu achava que era um comportamento exclusivo da Isa, mas na verdade é comum para a idade. Obrigado por compartilhar. Imagina, eu que agradeço ter vocês aqui para a gente dividir um pouquinho de conhecimento, né, gente? Isso ajuda vocês e nos ajuda também, né? Porque vocês sabendo das características das crianças também nos ajuda em sala de aula. Isso é muito importante, essa troca é essencial. Gente, é isso então que eu queria falar com vocês, queria trazer um pouquinho. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente noite e a gente se vê aí numa próxima. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.